Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que a tristeza que o Senhor nos concede segundo nos conduz ao arrependimento, nos conduz à salvação. Mas já segundo o mundo produz remorso, e segundo o Senhor não produz remorso, e antes arrependimento, salvação, nova criatura, novo homem, nova mulher. Mas segundo o mundo podemos ver como Judas, o Iscariote, aquele que traiu Jesus, foi traído, mas não enganado. Ele dizia: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Aquele que comia comigo à mesa haveria de o trair, aonde a palavra diz: não assenteis à mesa com os escarnecedores e os zombadores. Assim como Jesus ali permitiu para que se cumprisse as escrituras aquilo que lhe foi dito por o rei Davi. O remorso de Judas o conduziu ao suicídio, quando ali, vendo que houve a traição e querendo devolver as moedas, e o remorso, segundo o mundo, o conduziu ao suicídio, onde a palavra diz que aqueles que na verdade se suicidam, que praticam suicídio, não alcançam a salvação. Por isso, a tristeza que gera desgosto quando é confrontado segundo o pecado do Senhor conduz ao arrependimento, conduz uma nova criatura que não se retrocede como que outrora e busca sempre estar sendo transformado com a mentalidade em Cristo, experimentando a perfeita e agradável vontade de Deus com a mentalidade de Cristo, com o coração sendo santificado e purificado, onde a boca fala o que o coração está cheio da vontade do Senhor, cheio do exercício constante de perseverar nas boas obras, produzindo sempre a benevolência, não se dando vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem. A vontade sempre de permanecer como que aprovado e jamais alcançar o entristecer do espírito a ponto de extinguir o espírito. Por isso a perseverança, porque a palavra diz que a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne, um se opõe a outro. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, utilizando sempre aquilo que é para edificação individual, assim como exortando a todos mutuamente no dia chamado hoje, uma vez que temos de estar unânimes, interligados uns aos outros, pela mentalidade em Cristo, pelo coração sendo santificado e purificado, pelo um caráter que não tem que se envergonhar, mas antes daqueles que seguem sempre sendo aperfeiçoados, a fim de que os rins, que é o caráter, seja sempre aprovado daqueles que não retrocedem, onde a palavra diz que como um bom sal que traz conservação para a vida, assim como a temperança da carne, aonde segundo se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser jogado ao chão e ser pisado pelos meros mortais, mas aquele que antes permanece como um bom sal, ele está sempre numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, e sempre fazendo a vontade do Senhor, não para agradar os meros mortais, mas antes segundo aquele que nos recrutou para perseverar numa boa obra, daqueles que na palavra diz que
quando ele vier, aquele que estiver como bom soldado em Cristo, está prudente não por si, mas segundo aquele que é o nosso guarda, que não tosqueneja, que não dormita, está sempre vigilante, está sempre orando em espírito e em verdade, ainda que não possa expressar algo por meio de palavras, o seu espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqueles que seguem sempre a orientação, acata as advertências do seu espírito, sendo conduzido pelo Espírito de Cristo, e a condução dele sempre é em retidão, é em integridade, é na sinceridade, é sempre nos mantendo na reverência, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta, na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa e nos mantém dia após dia, e até aqui nos ajuda, nos mantém firmes e constantes, aquele do qual nós depositamos a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.